Olá! Olha eu mais uma vez aqui com você para juntos construirmos esse conhecimento de língua portuguesa para o teu concurso. Eu tenho certeza que essa tua prova será bem mais que gabaritada, ok? Tamo junto, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um conteúdo que por muitos anos talvez tenha sido aí um pouco dificultoso para você, né? No período escolar, que é a área de sintaxe. Se você lembrar um pouco, a nossa gramática da língua portuguesa, assim também como outras gramáticas, ela vai ser sempre dividida em três blocos, né? A gente vai ter a morfologia, nós vamos ter a semântica e também teremos a própria nossa sintaxe, ok? Cada uma dessas partes da gramática da língua portuguesa, elas vão estar atreladas justamente a um segmento, a um objetivo, ok? E aí, quando eu falo em morfologia, eu falo no estudo de quê? Das classes gramaticais, assim também como da estrutura e da formação das palavras, ok? Estrutura e formação das palavras. Na semântica, nós vamos atrelar a ideia dos sentidos e significados. E no que nós chamamos de sintaxe, que é o que nos interessa hoje, nesta aula, nós vamos tratar dentro da sintaxe a organização de quê? Das orações. Como é que essas orações, esses períodos, estão organizados. Tá bem? Vamos lá? Então, vamos conhecer um pouco desse mundo da sintaxe. Então, o que é que vai ser a sintaxe? Ó, é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase. Quando eu falo frase, seria aqui, ó, frase, oração e o meu quê? E o meu período. Frase, oração e período. Tá bem? Então, o que é que a gente vai aprender aqui dentro de sintaxe hoje? A sintaxe ela pode ser feita com período simples ou com período composto. As duas possibilidades elas são aceitas pela gramática normativa. Então, o nosso objetivo é identificar e reconhecer os constituintes sintáticos, tá? O que é que constitui, o que é que forma, do que é constituída um sujeito, um predicado, um objeto direto, um objeto indireto. Todos esses elementos estão dentro de onde? Dentro de uma oração. Então, a minha oração, o meu enunciado linguístico, ele é constituído, ele é feito a partir de quais elementos? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo. O que danado, na verdade, vai estar dentro desses meus elementos sintáticos, também? Então, é isso que nós aprendemos em sintaxe simples. Por exemplo, vamos tentar examinar essas orações aqui, ó. Vejam, quando eu digo assim, o aluno tocou a campainha nervoso. O aluno nervoso tocou a campainha, ok? Eu tenho duas orações e as duas orações trazem a mesma informação, ok? O aluno tocou a campainha nervoso. O aluno nervoso tocou a campainha. As duas orações têm as mesmas palavras. Mas se você parar para observar, as palavras elas estão em lugares diferentes, né? Em lugares distintos. Então, eu posso dizer assim, ó. Eu posso dizer que nervoso está lá no final, na primeira oração, não é isso? Tá aqui nervoso. E também eu digo que nervoso está logo no iniciozinho, né? Depois da palavra aluno aqui no início da oração, na segunda oração, ok? Então, o que é que eu posso obter de informatividade, o que é que eu posso interpretar dessa mudança de posição geográfica da palavra nervoso nas duas frases, nas duas orações? É simples. Observe, ok, que quando eu digo que o aluno tocou a campainha nervoso, ok? Nervoso aqui é um modo como o aluno estava, né? Vamos dizer assim. É algo bem mais momentâneo, bem mais do momento. Mas quando eu digo que o aluno nervoso tocou a campainha, perceba que eu estou trazendo a ideia de algo mais durativo, né? Semanticamente. E essas ideias de serem coisas, né, durativas ou momentâneas, elas perpassam justamente também pela sintaxe. Porque quando eu digo que o aluno tocou a campainha nervoso, eu estou dizendo que foi algo do momento,
automaticamente eu digo que o aluno estava nervoso naquele momento. Então, era algo relacionado ao estado dele, como ele estava naquele momento. Ele estava o quê? Ele estava nervoso, ok? Então, eu vou dizer que nervoso aqui, sintaticamente, como nós já sabemos, vai ser classificado como um adjunto, o quê? Adverbial de modo, ou seja, qual foi o modo pelo qual o aluno estava aqui? Ele estava nervoso, ok? Mas quando eu digo que o aluno nervoso tocou a campainha, percebo que nervoso agora, a palavra nervoso, ela faz referência à palavra aluno. E se a gente parar para observar sintaticamente, é o quê? É o núcleo do sujeito, ok? Então, se faz referência à palavra aluno, perceba que a palavra nervoso ela está modificando o sentido da palavra aluno. Não é qualquer aluno. Eu tenho um aluno nervoso. Então, é algo mais durativo, mais, né, contínuo, etc. Então, mudou, alterou o sentido de um nome dentro de um sujeito. Eu vou chamar isso aqui de quê? De adjunto adnominal, ok? Então, percebam, queridos e queridas, que são as mesmas palavras, mas a posição geográfica em que eu insiro, tá, elas mudam, elas são alteradas. E essa alteração de posição geográfica também vai comprometer a minha função sintática. Ou seja, nervoso ali funcionou como um adjunto adverbial na primeira oração, e na segunda oração, nervoso funcionou como um adjunto adnominal. Então, o que a gente pode entender disso? O que a gente pode subentender? A gente pode subentender que simplesmente, né, as palavras elas vão se alterando a depender do meu contexto, tanto semanticamente quanto sintaticamente. Tá bem? Então, brincar com as palavras, o posicionamento das palavras, onde elas podem estar, etc., isso é o que eu chamo de quê? Isso é o que eu chamo de sintaxe, ok? Então, eu costumo muito dizer que a sintaxe é um jogo de quebra-cabeças. É onde eu vou encaixando palavra a palavra, vendo se elas se combinam, vendo se elas precisam de algum complemento iniciado por alguma preposição, vendo se, na verdade, elas estão aqui realmente bastante harmoniosas, tá bem? E aí é onde a gente chega na ideia do estudo da sintaxe, né, do período simples, ok? Porque a nossa gramática tradicional, ela pegou os períodos, né, o período classificado como simples e composto, e dividiu em termos, ok? O que é que vão ser esses termos, tá? Então, para que você desmistifique isso, olha, tudo isso aqui são termos. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração, tá? E aí, eu, junto com eles, eu tenho também o que eu chamo de quê? Eu tenho o que eu chamo de vocativo, que não é nenhum termo, mas é um termo isolado, ok? Mas, no popular, traduzindo, o que é que vão ser termos? Os termos vão ser as partes de uma oração. Então, lembra que eu disse para vocês como se constituía uma oração? Né? De que forma se constituía uma oração? Pois bem, a oração ela é constituída de quê? De termos, de partes de uma oração. Então, essas partes de uma oração são chamadas de termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Tá bem? Então, nós vamos dar início aos nossos estudos desses termos essenciais, integrantes, acessórios e conhecer, não, nós vamos relembrar aquilo que um dia na escola já perpassou por você e você já descobriu um pouco aí do que é cada um desses termos. Vamos lá? Vamos começar primeiro, né, identificando a diferença das estruturas. A diferença do que seria uma frase, do que seria uma oração e do que seria também o nosso período, ok? O que é que vai ser frase? Olha só. A frase vai ser todo aquele enunciado semântico de sentido completo. Para termos frase, o enunciado semântico precisa ter o sentido completo. Além de ter sentido completo, toda frase ela é desprovida, ok, de verbo. Então, internalizem na mente de vocês duas características muito sólidas. Toda frase, para ser frase, precisa ter o sentido completo e precisa ser desprovida de verbo. Ou seja, eu não posso ter um verbo dentro de uma frase. Ok? Não posso. Em hipótese nenhuma. Tá bem?
Então, quando eu digo assim, final de ano, início de tormento. Ó, esta sentença frasal aqui tem sentido completo. Mas existe algum verbo nela? Não, não existe nenhum verbo. Quando eu digo que final de ano, início de tormento, o sentido é completo, mas não existe nenhum verbo. Ok? Quando eu digo fogo, mais uma vez, o sentido é completo, mas não existe a presença de nenhum verbo. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho frases, ok? Já a oração, por sua vez, ok? Vai se diferenciar por uma única razão. É simples. Toda oração ela é constituída de verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. Então, toda oração, mais uma vez, ó, né? Vamos lá. Toda oração, para ser oração, tem que ter sentido completo. E, diferentemente da frase, a oração ela é provida de verbo. Tá? Então, quando eu te digo que a oração ela é provida de verbo, é porque existirá sempre um verbo dentro de uma oração. Bicho, se não houver um verbo dentro da oração, nem hesite. Não vai ser oração. Caracterizar-se, né? Vai se caracterizar como que? Como um verbo, ok? Como uma frase, e não como uma oração que é constituída de verbo. O eixo norteador de toda oração é um verbo. Não existe oração sem verbo, ok? Por isso que as pessoas dizem que uma oração pode ser uma frase, mas uma frase nunca poderá ser uma oração. Por quê? Porque dentro da oração eu tenho termos nominais e termos verbais. Mas dentro da frase eu não encontro termos nominais e verbais. Eu apenas encontro termos nominais, tá bem? Então, não confunda frase, oração, tá bem? Olha só, tudo começa com o pagamento da dívida. Então, nesta oração aqui, quando eu afirmo tudo começa com o pagamento da dívida, observe que eu tenho o verbo começar, não é isso? Ó, começa com o pagamento da dívida, então eu tenho uma oração. O sentido da estrutura frasal é completo, mas eu tenho a presença de um verbo. Então, trata-se de uma oração. Okay? A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando eu digo que o filme fez tanto sucesso quanto a novela, né? Eu também tenho uma oração, até porque imediatamente aqui, logo após o sujeito da oração, eu tenho a presença do verbo fazer, né? O filme fez tanto sucesso quanto a novela. Então, esse fez aqui, automaticamente, é um verbo. E também, inclusive, poderia ser ocultado logo na sequência. Quando eu digo fez, e aí depois tanto sucesso quanto fez a novela. Então, esse fez aqui, ele poderia ser ocultado nitidamente, sem prejuízo semântico algum, tá bem? Então, muito cuidado, muita atenção com isso aí, tá, gente? Então, o filme fez tanto sucesso quanto fez a novela. Então, independente se o verbo estiver elíptico, ou seja, oculto ou não, haverá uma oração por tratar-se de existir aí, né, por se tratar de existir um verbo, ok? Então, toda oração tem que ter sentido completo, mas junto a ela é preciso a presença de um verbo. E o período? O que é que seria esse período? Gente, é muito simples, tá? Não precisa, na verdade, entrar em pânico, porque muitas vezes as pessoas pensam, ai meu Deus, eu não sei diferenciar uma frase, uma oração e o período. Mas, gente, é muito simples. O período, por sua vez, vai ser o quê? O período vai ser justamente a reunião, a junção de uma, ok? Ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, tanto faz, orações, ok? Agora, quando eu tenho uma, né, uma oração apenas, eu vou ter uma classificação para esse período. Quando eu tenho mais de uma oração, eu também vou ter outra classificação para esse período, ok? Então, isso significa dizer, olha, deixa eu até deixar aqui muito claro, que o número de orações será sempre igual ao número de quê? Ao número de períodos. Então, quantos períodos eu vou ter? Quantas orações eu vou ter? Tá bem? Então, quando eu digo que os morcegos possuem hábitos noturnos, olha aqui o verbo possuir, né? Os morcegos possuem hábitos noturnos. Eles possuem aqui é o verbo da oração, ok? Então, esse verbo, esse único verbo que está colocado aqui em pauta, ele eu só tenho ele. Não tem mais algum verbo aí? Não tem. Então, eu vou ter uma oração necessariamente, e esta oração aqui vai caracterizar um período simples, ok?
Então, do que é que a gente vai tratar, do que é que a gente vai chamar de período simples? O período simples, por sua vez, é aquele que necessariamente vai aparecer aí com apenas uma oração, tá bem? Então, só tem uma oração, então o período ele é simples, ok? Então, qual é a diferença do período simples para o período composto? Né? Então, toda vez que eu tiver um período simples, é porque necessariamente o quê? Ele só terá uma oração. Ou seja, automaticamente um verbo, ou cuidado na pegadinha, tá? Ou apenas uma locução verbal, tá bem? Ou um verbo apenas, ou uma locução verbal. Então, olha só, olha que bacana. O professor utilizou o quadro. Ó, o professor utilizou o quadro, ok? O único verbo daqui da oração é utilizou. Então, só tem um verbo, só tem uma oração. O período vai ser o quê? É um período simples, tá bem? O professor pode utilizar o retroprojetor. Eu, quando eu digo que utilizou, pode utilizar, o professor pode utilizar. Eu tenho dois verbos, né? Isso tenho, mas os dois verbos constituem o que aí? Uma locução verbal. Então, se os dois verbos constituem uma locução verbal, eles vão acarretar apenas a um, ok? A um verbo só. Então, eu não vou contabilizar como dois verbos, eu vou contabilizar apenas como um, porque as locuções verbais deverão ser sempre contabilizadas como um verbo apenas, tá? Como um verbo apenas. Então, aí eu tenho uma locução verbal, então o período vai ser simples de todo jeito. Então, cuidado, muito cuidado com essa pegadinha que você pode ter aqui, tá bem? Já o período composto é aquele período que é formado por mais de uma oração, ok? E essas orações, nessa mais de uma oração, precisam ser distintas. Não adianta, em hipótese nenhuma, você dizer, por exemplo, que seriam duas orações, porque os verbos estão próximos. Não, os verbos próximos vão ser ou um tempo composto, ou vão se caracterizar aí como uma locução verbal. Os verbos, para serem classificados como duas orações dentro de uma sentença frasal, para que o período seja classificado como período composto, esses dois verbos aí, eles precisam necessariamente estarem distintos. Não precisam estar longínquos, né? Não precisam estar distantes do outro, mas eles precisam ser distintos, com ações diferentes. Ok? Então, olha, quando eu digo, espero que os homens respeitem a natureza, tá? Eu tenho o verbo espero e tenho o verbo respeitem. Eu tenho dois verbos distintos, tá? Esperar tem um valor semântico totalmente diferente de respeitar, ok? Então, veja que são dois verbos distintos, eles não estão juntos, e isso me caracteriza a ideia de que eu tenho mais de uma oração. Porventura, esse período vai ser um período composto da oração, tá bem? Não é um período simples, vai ser sim aí um período composto, porque os verbos eles são distintos, tá bem? Então, cuidado com isso aí. Então, sabendo-se dessa ideia do que é frase, oração e período, do objetivo de uma sintaxe, nós vamos iniciar agora o estudo dos termos de uma oração, o qual nós iniciaremos com os termos essenciais, ok? Então, coloca na mente da seguinte maneira, gente. Se eu falo de termos essenciais, automaticamente eu falo de termos o quê? Daquilo que dentro da oração é extremamente necessário, tá bem? Então, termos essenciais são aqueles termos, aquelas partes da oração que são extremamente necessárias. Só existem dois elementos, né, que dentro da oração são extremamente necessários, que são o que a gente chama de sujeito e o que a gente chama de quê? De predicado, tá bem? Sujeito e predicado. Vamos lá? O que seria o sujeito? Vamos fazer o nosso checklist de todos os dias, de todas as aulas. Ó, o sujeito vai ser aquele termo da oração que pratica, ok? Uma ação. É aquele termo da oração que sofre uma ação. E também será aquele termo da oração sobre o qual declaramos ou dizemos algo, tá bem? Então, o sujeito da oração é aquele termo que pratica ou recebe a ação. E ele vai trazer justamente quem é responsável por toda aquela declaração que vai estar contida no predicado, né? Então, por exemplo, Jéssica estudou muito, né? Se a oração é Jéssica estudou muito, ó, Jéssica estudou muito. Quem é o sujeito da oração? Jéssica, ok? Por que Jéssica é o sujeito da oração? Porque é o termo que pratica a ação, ok? E é o termo sobre o qual declaramos ou dizemos alguma coisa. Então, assim, sujeito, Jéssica. Estudou muito, eu vou chamar de quê?
predicado. Por que isso aqui é um predicado? Porque é a declaração que eu trago sobre o meu sujeito. É a informatividade sobre o meu sujeito que eu trago, tá bem? Mesma coisa acontece aqui, ó, com Vanessa foi maltratada. Vanessa é o meu sujeito, ok? Vanessa é o meu sujeito. Tá aqui. Mas olha, Vanessa praticou a ação nela mesma de ser maltratada? É claro que não. Vanessa recebeu a ação, não é isso? De ser maltratada. Então, Vanessa é sujeito da oração. Foi maltratada? A gente vai classificar como o quê? Foi maltratada, a gente vai classificar como o meu predicado. Porque é a declaração que eu trago sobre o meu sujeito. É a informatividade que eu trago sobre este sujeito. Tá bem? Geise é uma ótima aluna. Mesma coisa. Geise é o sujeito da oração, ok? Mais uma vez. E se eu identificar o predicado, eu vou dizer que o predicado, que é a declaração que eu trago sobre o meu sujeito, vai ser é uma ótima aluna, ok? Então, é uma ótima aluna vai ser, mais uma vez, o meu predicado. Tá bem, gente? Então, não esquece. Qual é o conceito de sujeito? Sujeito é um termo de oração, Elias, que faz o quê? Que pratica ou que recebe a ação, tá bem? Então, memoriza isso, porque a gente vai precisar, daqui a pouquinho, em outras situacionalidades. Então, sujeito é o termo de oração que pratica ou que o quê? Ou que recebe a ação. É a declaração que eu faço, tá bem? Só que aí, dentro do sujeito, eu preciso entender que ele é composto, ele é feito, ele é realizado por um núcleo, ok? Esse núcleo do sujeito vai ser justamente aquela palavra que chama a atenção, aquela palavra que, na verdade, traz a ação, que realiza a ação, também? E aí, o sujeito, o núcleo do sujeito, é ele que muitas vezes vai trazer para a gente uma classificação desse sujeito, ok? Então, todas as vezes que quando o sujeito ele é formado por mais de uma palavra, né, há sempre uma de maior importância, tá, do que as outras, ok? Essa palavra de maior importância que normalmente vem sendo representadas. Ó, deixa eu colocar até aqui do ladinho, tá aqui em cima, para você anotar aí em suas anotações, tá, para você deixar bem claro. Então, quem pode fazer essa representação do núcleo do sujeito normalmente é sempre um substantivo, ok? É sempre um adjetivo, é sempre um pronome, é sempre um artigo, né? Então, assim, vamos lá. Então, ó, os jovens adoraram a iniciativa. O sujeito da oração seria os jovens, tá? Aqui, muito claro, tá? O sujeito, os jovens. Agora, adoraram a iniciativa, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de predicado. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Agora, quando eu digo que os jovens é o sujeito, dentro dessa expressão os jovens, existe uma palavra que chama mais atenção. E é a palavra, na verdade, que vai simbolizar, que vai se caracterizar e ser chamada de sujeito. Quem seria? Jovens, ok? Jovens é a palavra que, na verdade, representa esse sujeito aí dentro da oração, tá bem? Então, jovens é o sujeito, tá? Mas também é o núcleo do sujeito. Então, o núcleo do sujeito é a palavra que traz, né, em sua configuração aí, na verdade, a palavra que tem um maior destaque, é a palavra que necessariamente é representada, que tem uma grande relevância, uma grande importância. Então, jovens vai ser núcleo do sujeito desta oração. E o sujeito por inteiro, quem que vai ser? Os jovens, tá bem? E é a partir dessa quantidade de sujeitos que eu tenho e que eu vou, na verdade, classificar esse meu sujeito. A gramática normativa ela é muito clara quando ela diz o seguinte, que existem só dois tipos de sujeitos na língua portuguesa. Só existem os sujeitos determinados e os sujeitos indeterminados, tá bem? Então, os sujeitos determinados são aqueles sujeitos que podem se achar, tá? Então, vamos colocar aqui do ladinho, ó. Por que eles são chamados de determinados? Eles podem ser encontrados, tá? Sujeitos determinados são aqueles que podem ser encontrados, tá bem? Já os sujeitos indeterminados são aqueles que podem ser encontrados, mas com a menor facilidade, ok? Dentro desses meus sujeitos determinados, a gramática normativa vai dizer para mim que existe o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto. O que é que vai ser um sujeito simples?
é aquele que apresenta apenas um núcleo, tá bem? Então, quando eu digo para você que a menina sorriu, o sujeito eu sei que é a menina, mas quem é o núcleo dele? A palavra menina, porque o A não vai entrar aí. Já o sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Então, quando eu digo para você que Romeu e Julieta morreram do mal de amor, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que morreram? Quem morreram? Morreram quem? Romeu e Julieta. Mas quem são os núcleos desse sujeito aí? Romeu e Julieta. Então, você tem um núcleo composto que seria Romeu e que seria Julieta, tá? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que muitas pessoas caem nessa casca de banana. Que seria a seguinte, por exemplo, quando eu digo assim, eles morreram de amor, tá? Estou escrevendo aqui em cima e acompanha aí comigo. Eles morreram de amor. O sujeito ainda continua sendo composto? Claro que não, né, gente? Ó, o sujeito aqui seria quem? Eles. Mas o sujeito não é representado e classificado pela quantidade de palavras ou é por uma palavra pluralizada? É claro que é a quantidade de palavras, a quantidade de vocábulos que representa esse sujeito, que vai classificar esse sujeito. Não é a ideia de ser uma palavra pluralizada que vai determinar que esse sujeito, na verdade, vai ser um sujeito composto. Então, por mais que a palavra eles esteja no plural, não vai ser a pluralização da palavra que vai determinar que o sujeito é composto, que ele seja composto. Esse também continua sendo um sujeito simples, até porque um vocábulo apenas, uma palavra apenas representa esse sujeito, tá bem? Então, fiquem muito atentos, na verdade, a essa correlação existente aí, tá bem? Muita gente cai nessa casca de banana. E o sujeito oculto, que é aquele que é normalmente, né, identificado pela terminação do verbo, é um sujeito que não aparece na oração. Mas ele é determinado por quê, professor? Ele é determinado necessariamente porque a gente pode achar, ok? A gente consegue achar esse sujeito, tá? Tranquilamente, tá bem? Então, assim, deixa eu dizer uma coisa para você. É identificado pela terminação do verbo, mas ele também tem outros nomes. Inclusive, ó, quais seriam as outras nomenclaturas para o sujeito classificado como um sujeito determinado? É oculto. Então, o sujeito oculto é aquele sujeito que vai ter sempre o nome de oculto. Um sujeito também pode ser chamado de implícito. Ele pode ser chamado de elíptico. E também pode ser chamado de desinencial, tá bem? Há muitas gramáticas por aí que trazem de uma outra forma dessa natureza. Mas assim, você aprendeu possivelmente que normalmente esse sujeito seria oculto. Mas eu posso te dizer que ele pode ser oculto, implícito, elíptico ou desinencial, tá bem? Então, tanto faz, as 4 possibilidades aí são aceitas pela gramática normativa, tá bem? Então, não esquece isso. Já os sujeitos indeterminados são aqueles que não são, né, tão nítidos, então eles, vou colocar aqui do ladinho, não são tão fáceis, né, tão fáceis de serem encontrados, mas nós podemos encontrar esses sujeitos de duas formas. Ou quando o verbo da oração estiver na terceira pessoa do plural sozinho, ou quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, tá bem? Singular. Gentileza, eliminem aí essa palavra plural deste quadrinho. Mais a partícula si, que é o índice de indeterminação do quê? Do sujeito. Tá bem? Então, olha só. Telefonaram para você. Quem telefonaram para você? É quando eu digo que telefonaram para você. Quem telefonaram foi quem? Eles ou quem? Ou elas. Então, eles ou elas telefonaram para você. Tá bem? Mas eu não sei quem foi, então é indeterminado. Tá bem? Mas o verbo está onde? Na terceira pessoa do plural. E quando eu digo que precisa-se de digitadores, precisa-se, ó. Olha o sizinho aqui. Ó, o verbo precisa está na onde? Está onde? Na terceira pessoa do singular. E esse sizinho aqui, ok? É um pronome oblíquo átono cíclico, ok? Pronome oblíquo átono cíclico. Ops, nada disso, gente. Olha,
você caindo aí na pegadinha. Nada disso. Como é que ele vai ser pronome oblíquo átono cíclico se o verbo precisar está na terceira pessoa do singular? Não pode. Esse se, cuidado para não confundir, ele vai ser o quê? Ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito, ok? Que é ele que representa o sujeito. Então, o sujeito indeterminado é aquele que a gente consegue identificá-lo nessas duas formas. Na primeira ocorrência, ou como um verbo que está na terceira pessoa do plural, ou na segunda ocorrência, quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Tá bem? Então, cuidado, não esquece isso. Agora, deixa eu mostrar para você uma incoerência a qual... Perdão, estava tomando água. Uma incoerência a qual a gramática normativa traz para a gente, que é a oração sem sujeito, ok? Tá bem? O que é que vai ser essa oração sem sujeito? Vê só. Como é que se diz que o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração e do nada a gente afirma que, por exemplo, pode existir uma oração sem sujeito, né? Olha só, essa oração sem sujeito ela é muito criticada por alguns gramáticos, por alguns linguistas. E aí em que consiste? A oração sem sujeito é a mesma coisa que o que muitos livros trazem por aí. É chamado também de quê? Sujeito inexistente, tá? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito é, na verdade, ok? Uma oração que não possui sujeito. É uma oração que não tem sujeito, ok? Só que para que essa oração não tenha sujeito, nós precisamos ter algumas características que justifiquem que ela não tem sujeito, ok? E aí, a característica que faz esta oração não ter sujeito é a presença de quê, gente? De um verbo impessoal, tá bem? Os verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? São aqueles verbos que possuem duas ideias, tá? É simples. Esses verbos não se conjugam, os verbos impessoais, eles não se conjugam. E esses verbos impessoais não se tem sujeito, ok? Mas é todo verbo que é impessoal? É claro que não. Não é todo verbo que é impessoal. Tá? Então, por exemplo, quem são esses verbos impessoais que fazem, né, os casos de oração sem sujeito? Eu tenho os verbos que exprimem fenômenos da natureza, como chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar, etc, etc. Né? Então, quando eu digo assim, ó, choveu torrencialmente em Mato Grosso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem choveu? Me diz aí quem choveu. Quero que você me responda no íntimo do seu ser. Pense aí. Quem choveu? Quem fez a ação de chover? Foi você? Eu que fiz a ação de chover? Eu acho que não, não é? Então isso significa dizer que eu não sei a quem atribuir essa ação, ou seja, é um verbo que não tem sujeito. E outra, conjuga aí para mim, por favor, o verbo chover. Eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos, vós choveis. Assim? Não tem como, não é isso, gente? Então, perceba que o verbo chover aí está sendo utilizado no seu sentido denotativo, que é o sentido verdadeiro, o sentido real, e ele não pode nem se conjugar, ele não pode também necessariamente, né, ter sujeito. Então, é um caso de oração sujeito. Mas, para todo caso, existe uma exceção. Ok? E qual é a exceção? É simples. Todas as vezes que esses verbos que expressam fenômenos da natureza foram utilizados no sentido conotativo, que é o irreal, imaginário, fictício, eles terão sujeito. Mas se eles forem utilizados no sentido denotativo, pode ter certeza que eles não terão sujeito à sua volta, tá bem? Então, olha só. Choveram reclamações contra aquela empresa. E aí, deixa eu te perguntar. Choveram reclamações contra aquela empresa. Quem choveram reclama? Quem choveram? Quem choveram? Reclamações, né? Ó. Se eu fizer o inverso da oração e pegar a palavra reclamações e colocar ali, né, e dizer assim, se eu disser, por exemplo, deixa eu apagar aqui, gente, ficou muito feio. Agora, se eu disser assim, choveram reclamações, se eu disser que reclamações choveram contra aquela empresa, quem é o sujeito da oração agora? O que foi que choveu? Reclamações. Então, o sujeito seria reclamações. Mas eu te pergunto mais uma vez, o verbo chover aqui está sendo usado no sentido conotativo ou denotativo? Reclamação chove?
É a mesma coisa se eu dissesse, galera, assim, choveram, ó, escreve aí, choveram petecas na aula, né? Aqueles alunos que são danados, né, por exemplo, alunos aí indisciplinados, eu era um anjinho, tá, minha gente? Só que não. Agora eu digo que choveram petecas na aula, o que é que choveram? Petecas. Mas o verbo chover está sendo utilizado no sentido verdadeiro dele, usual? Não, esse é um sentido conotativo, imaginário, fictício. Então, automaticamente, eu não tenho sujeito, eu tenho sujeito sim agora aí, ok? Eu não teria sujeito se o verbo que expressa o fenômeno da natureza estivesse sendo utilizado no seu sentido real, verdadeiro. Tá bem? Um outro caso de oração sem sujeito são os verbos fazer, ser, estar, todas as vezes que eles estiverem fazendo indicação de tempo cronológico ou algum clima. Eu não tenho sujeito. Então, quando eu digo faz 2 anos que ele se foi, eu tenho certeza, inclusive, que você já escutou alguém dizer assim, fazem. Fazem 2 anos que ele saiu, né? Etc. Gente, não fazem, tá? Esse verbo aqui não se conjuga, não tem sujeito, então ele vai ser impessoal, vai ficar no singular mesmo. Tá bem? Então, faz 2 anos que ele saiu. Não é fazem 2 anos, tá bem? É faz mesmo. Agora, deixa eu te perguntar. Quem faz os anos? Eu não sei, né? Pois bem. É 1 hora. Quem está fazendo as horas? Eu não sei quem está atribuindo essa ação. Está frio. Eu não sei quem faz o frio. Então, eu não sei a quem atribuir essa ação aí automaticamente. Ok? Cuidado com isso. Uma outra ideia da oração sem sujeito, ok? É também o verbo haver, ok, gente? Esse verbo haver que é o queridinho pelas bancas e todas as vezes alguém cai nessa pegadinha do verbo haver. Gente, olha só. Memoriza e leva isso para sempre. O verbo haver pode ser usado no sentido de existir, ok? E aí ele vai ser impessoal. Mas quando o verbo for usado, o verbo realmente existir, ao invés do verbo haver, ele pode se conjugar, então ele vai ter sujeito. Agora, o verbo haver sendo utilizado no sentido de existir, fazer e acontecer, ele vai ser impessoal. Ele não terá sujeito e automaticamente ficará sempre no singular. Repetindo, sempre no singular. Ok? Então, olha só. Há muitos alunos na sala. Quem está fazendo a ação de haver alunos, eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Então, verbo impessoal, então vai ficar no singular mesmo aí. Há 2 meses que não vejo Maria, eu também. Há 2 meses, né? Normalmente a gente tem a predileção de usarmos o faz, né? Faz 2 meses, mas que também seria impessoal e também não teria sujeito, teria uma oração sem sujeito e ficaria também no singular, ok? Então, quando eu digo que há 2 meses que não vejo Maria, é a mesma ideia, tá? Eu não posso flexionar. Não esqueça que o verbo existir não é impessoal, também, como eu acabei de falar. Sendo assim, ele pode fazer o quê? Pode ter um sujeito expresso sim na oração. Então, quando eu digo que existiam 4 pessoas interessadas na vaga, o sujeito da oração é 4 pessoas interessadas na vaga. Tá vendo? Tudo isso aqui. Se eu fizer o inverso, como é que fica a oração? 4 pessoas interessadas na vaga existiam. Tá bem? Então, não esquece dessa ideia do verbo ser, do verbo existir, com o verbo haver. Não esquece da diferença de frase, oração, período, ok? Sujeito e os tipos de sujeito. E eu te encontro na próxima aula de predicado. Um beijo, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.